Olá, boa noite. Vamos lá com a nossa live. Hoje o tema é gerencie seus afazeres, né? Como você organiza a sua vida, seu trabalho, como você se organiza? Você sabe como você se organiza? Você se organiza assim, no sua estrutura, ali nos seus pensamentos, no trabalho, casa, com seus amigos. Como é sua organização? Boa noite, Silvio, seja bem-vindo. E fique à vontade para participar também, dando as suas dicas, fazendo perguntas, como você preferir, né? Nessa live é livre, né? E para participar, para poder a gente desbravar, né, nosso mundo interno, que ficamos ali muitas vezes sem saber lidar, né, com a nossa linda pessoa, por não saber identificar cada situação que estamos vivendo. E hoje o tema da live é gerencie seus afazeres. Como você gerencia, né? E entrar com uma frase do Thomas Edison. Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Então, a oportunidades que temos, né, diante das coisas que nos acontecem, que a gente precisa criar ali a oportunidade diante das crises, de qualquer situação, né? E ali, quando já está na mente, nossos pensamentos planejados naquilo que desejamos, né? Opa, ali bate certinho, né? As coisas fluem. Quando não estão, ficam meio perdidos, né? E temos que saber diferenciar, né, o que é importante do que é urgente, né? Temos que saber dizer não, não é necessário quanto ouvir, quanto dá. E muitas vezes não sabemos separar, né, o não urgente, o não importante, o que é importante, o que é urgente. E aí faz uma bagunça danada, né? E atrapalha a nossa vida, o nosso dia a dia, né? No trabalho, a forma de conduzir o dia a dia, né? O acordar, o dormir, desestrutura tudo porque muitas vezes cria essa desordem, né? Essa desordem muitas vezes que afeta um todo, tanto mental quanto física, né? Que desestrutura na medida que a gente cria esse foco, né? Sem um planejamento. Ele fica solto, fica solto. E o planejamento é para dar um suporte, não para ser ali focado, né? Nem tanto, nem tão pouco, né? É para ser discernido, né? Boa noite, Vinícius. Então, tem que ter um discernimento. Se não tem um discernimento diante de tudo que fazemos, fica ali solto, fica bambo. E isso que não pode acontecer, né? Porque causa desestrutura também, né? Física e psicológica, porque quando não estamos bem, né, fica ali agoniada ali naquela agitação, o corpo, né, reage, né? Tudo que pensamos, o corpo reage, né? A reação do pensamento que pensamos, aí o corpo sente, o corpo fala. Por isso que temos que saber nos conhecer, né? Conhecer os nossos sentimentos, pensamentos, comportamento, as emoções ali, para saber lidar, né, com
a trajetória, os nossos objetivos. Porque se a gente não se conhece, como eu quero entrar num mundo desconhecido, fora, externo, se eu não consigo ainda entrar no meu próprio mundo? Às vezes a gente fica com medo de se conhecer, de descobrir coisas. Mas o medo do quê? Porque se a gente nem tentou, nem muitas vezes sabe. Então, tudo isso causa o desequilíbrio. Então, você saiba diferenciar, né? É no trabalho, as coisas quando o chefe dá. Eu vou fazer as 3 bases. As bases, né? Do trabalho profissional, família, né? E do próprio ser, da estrutura do pensamento mental, né? E aí você vê, de 1 a 10, vamos voltar. Você dá quanto que você dá na sua organização mental, né? Na organização no seu trabalho, na organização da sua casa, da sua família, ali um todo. Quanto você dá? Pode dar coraçãozinho que o Facebook e o Instagram, ele chama as pessoas para participar da live e pode compartilhar para quem você desejar, fique à vontade, né? E pode também fazer perguntas, né? E vamos juntos, né, fazer esse trabalho. O importante, né, dentro daqui da nossa estrutura, né, dos nossos pensamentos, que é para a nossa vida. Isso que eu estou fazendo é importante? É urgente? Não é importante? Não é urgente? Então precisa saber o que está fazendo a sua vida agora. E tudo que você pare, né? Pare e veja a sua vida agora. Você. O que eu estou aqui fazendo, conduzindo a minha vida, organizando a minha vida. As coisas estão bagunçadas, eu estou separando as coisas do urgente, do não urgente, do importante, do que não é importante. Para poder saber lidar e ter esse controle e não desequilibrar, porque sabendo ali, né, o que está fazendo organizado, você se organizando, você tem esse controle emocional. E quando não organiza, desestrutura, perde o controle emocional. E essa perda de controle causa ansiedade, causa a insegurança, medo, fica frustrado, fica ali um horror, né? Boa noite, Cida. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Claudemir. Sejam bem-vindos. Então, analise. Primeiro precisa se analisar. Veja. Para depois ir agora na parte do trabalho. No meu trabalho, eu sei de separar as coisas importantes e urgentes. Se seu chefe chega, independente de ser seu chefe, independente de você, da sua própria empresa, quando eu delego funções, quando eu vejo, chego para o meu funcionário, mando fazer isso, além do que já tem, né? E muitas vezes eu nem pergunto se é urgente, como é que tá, o que se dá para fazer. Não, eu quero e acabou, né? E aí o funcionário se depara, e agora? Com medo de não dar conta, o medo de dizer não, o medo né, do que vão falar, vira uma tensão imensa, né? Porque não sabe ali, opa, sim, eu vou fazer, mas eu tenho isso aqui na minha frente, né? Isso que você me pediu é importante, é urgente, pode esperar, porque eu vou fazer depois. Mas muitas vezes não tem esse diálogo e cria uma dificuldade dentro do trabalho. Por não expressar ou falar. Se não falar, o chefe não vai ficar sabendo, nem seus funcionários vai ficar sabendo, e você vai ficar sabendo como está a situação, se está dando conta.
E numa empresa precisa estar ali todo mundo caminhando no mesmo objetivo. Se tiver solto, disperso, a empresa vai entrando em conflito, né? Funcionários com conflito, a empresa com conflito, tudo com os clientes entra em conflito porque está uma desorganização danada, né? Não gerencia os afazeres, né? Não delega funções, não, aqui sim, não dá para fazer, eu passo para outro, né? Vejo qual o meu funcionário que se adequa a cada, né, departamento, faz esse manejo dentro da empresa. Em qual situação ele, né, ele se sai bem, no qual não sai. Precisa conhecer um todo, o dono de uma empresa, precisa conhecer e muitas vezes não conhece. Só visa nas vendas, só visa na lucratividade, só visa ali, né, no próprio ser. Não vê em um todo. E uma empresa é um todo. É desde da importância que tem o vigia até o presidente. Tem um mesmo. Um depende do outro, que sem um a estrutura não bate, né? As estruturas é assim, por hierarquias. E respeito cada hierarquia, né? De saber se colocar no lugar do outro. Não vai no impulso vuvu, é assim, tome aqui, faça isso, se não fizer já vai dar uma bronca, já vê. Não se coloca no lugar do outro para saber por que errou, né? Por que não fez, por que não deu tempo. Claro que tem momentos que não dá, que é obrigação do funcionário, mas e também a empresa não tem culpa da situação emocional também do funcionário que vem de lá de fora e dentro de coisa. Não tem que saber separar para não ter esse desconforto, esse conflito na empresa, né? Então, tem que ter um trabalho ali da estrutura, como eu falei, a estrutura do próprio pensamento, da estrutura da organização mental do próprio ser, para ir desbravar nas partes que é do trabalho, né? Na família também, eu não delego funções, não organizo, não vejo o que é importante, o que é urgente, nada, né? Não dispenso coisas, tanto que também na empresa não dispenso, eu pego tudo para, né, como eu falei, para dizer que eu sou um bom profissional. E aí fico dia e noite trabalhando, não chego em canto nenhum, porque eu comprometi a isso. Então, com medo de não dar conta, com medo do que vai dizer, a gente se ferra, né? E aí? Então, tudo isso. Igual na família, os pais fazem tudo para os filhos não lavam um prato, não tiram um prato da mesa, não se serve, não se organiza, nada. Tem a parte dos pais, sim, tem as partes dos filhos, precisa estar ali todo mundo junto na hierarquia do respeito, do bom para o todo. Quer dizer, não pode um estar se lascando e o outro tá de boa lá assistindo, né? E aí? Então, precisa dessa organização, né? Desse gerenciamento dos afazeres, separando, delegar ali o que não posso, o que sou eu que preciso fazer, o que não sou eu preciso pedir para alguém, porque eu não posso fazer tudo. Não podemos abraçar o mundo, nem na empresa, nem nas afazeres de casa, nem com tudo, nada. Não podemos, em trabalhos sociais, podemos abraçar tudo. Seria bom? Sim, mas não dá. Temos que saber separar. Temos que ter o nosso tempo, né? O tempo com os nossos familiares, o tempo com os amigos, o tempo tem que saber separar o tempo. Então, o dia tem 24 horas. É 8 para dormir, 8 para trabalhar e as 8 para fazer tudo e muito mais. E aí? Eu não faço nem de mais nada, não faz nada. Então, cria um estresse, cria uma desorganização, e essa desorganização afeta um todo. Dá estresse, as coisas. Se eu chego no trabalho, a mesa tá os papéis tudo jogados, não tem organização, pontinha com pontinha dos papéis organizados.
né? Então, causa estresse. Se eu chego em casa, a casa tá revirada, a pia tudo cheia, os armários bagunçados, a casa revirada, brinquedo por tudo quanto é lado, isso dá um horror, dá vontade de sumir, porque causa uma desorganização de estrutura. Não tem. Nem eu faço, nem eu delego, nem organizo e não faz nada e vira uma zona. E aí quer ficar lindo, maravilhoso, bem? Como ficar bem? Não tem como ficar bem, né? Se eu não, a mesma coisa, se o meu processo dos pensamentos, de conduzir da organização da mente, dos pensamentos, se não tiver organizado, estruturado, afeta tudo, bagunça tudo. Se não tiver um discernimento, ali uma inteligência emocional raciocinada, lascou, bagunça tudo, e aí causa todos os tipos de danos, de doenças, somatiza, e aí cria um estresse, não tá bem, não presta para nada, no relacionamento afeta, não tem vontade de ter relação sexual, fica tudo, nem tudo é patológico e nem tudo é psicológico. Se não tiver bem, a pessoa não está bem por inteiro, tem que fazer todos os exames para descartar. Pode estar de deficiência de vitaminas, né? Pode estar ali cansaço, aquele estresse, aquilo. Ele tem que analisar um todo para ir descartar. Por isso que precisa se conhecer, né? Precisa se conhecer. Eu estou organizando um curso de autoconhecimento para ajudar as pessoas a se conhecer, para parar de sofrer, diminuir o sofrimento, raciocinar mais e parar de... precisa acordar para a vida, né? Porque senão entra em sofrimento. E é tão ruim viver em angústia, no sofrimento, o desespero, a necessidade do outro, o medo de perder emprego, o medo de perder um relacionamento, de sair de um relacionamento, o medo de perder dinheiro, o medo de ficar sem comida, o medo de ficar doente, o medo de não ter nada, o medo, né? Então desespera. E aí que adoece mesmo. Porque o medo pode levar a tudo. Porque o medo, a mente mente. E acreditamos no que contamos a nossa linda pessoa. Na própria mentira que contamos a nós mesmos. E aí? Então, a maneira de como conduzimos a nossa vida, os nossos pensamentos, em todas as áreas, causa tudo isso, né? Desestrutura um todo, né? O controle emocional, né, acontece pelo jeito que desenvolvemos os nossos afazeres. Está no meu livro de autoajuda, A Condição Humana no Planeta Terra, que dá esse suporte de se achar, de se organizar internamente para externamente, que eu escrevi para minha linda pessoa que eu preciso de organização para organizar em um todo. Isso todos nós, e é o tempo todo, não é ali organizou e acabou, não, é ali, ó. Tempo, é um aprendizado constante, é um processo de reforma, de estrutura o tempo todo, né? De fazer como fosse um curso para aprender ali a lidar com o nosso próprio ser, né? Boa noite, Donizete, boa noite, Carla, boa noite, Ana, Vivi, sejam bem-vindos. Então, precisamos o tempo todo, né, nos aprimorar para poder saber lidar com nosso ser, né? E lidar com o outro, compreender o outro, né? Não aceitar é compreender. E esse planejamento, nesse gerenciamento dos nossos afazeres, desde quando, né, vamos falar, meu pai nos conhece por gente que temos que, né, lidar com certas coisas, temos que aprender e fazer as coisas, né? Porque veja bem, quando desde pequenininho a gente faz esse planejamento dessa organização das coisas, né, que vamos fazer até, por exemplo, até os 18 anos, né, que
do estudo, trabalho, vou casar, quero emprego, quero isso, isso. Chega aos 18 anos, opa, ufa, consegui passar tudo, realizar tudo que eu planejei. Quando chega dos outros 25, 30, chega assim, para, daquele estaciona, como se só fosse ali. E dali, por exemplo, dos 25 aos 35, que planejamento eu faço? Ou aos 30, que planejamento eu faço? Para chegar nos 30, 35, e aí? Qual o planejamento até os 40, 45, 50? Tem gente que morre e fica ali parado no planejamento de cá, esperando cair do céu o resto das outras coisas. Boa noite, Ana. Então, fica esperando cair do céu para as outras coisas. E aí as coisas não caem do céu se a gente não movimenta para correr atrás. E chega na terceira idade, chega na velhice, lamentando pelas coisas que eu deveria ter feito. Tinha isso, não fiz. E aí? Né? Que achou que só fosse aquele e o resto. E muitas vezes não realiza aquilo que planejou desde pequeno. Né? Não realiza. Esquece que tem infinitos talentos. Só acha que só é aquilo ali. E o resto? Boa noite, Rita. Então, só é isso aqui. Quer dizer que eu só sou isso e o resto. Me contento só com isso? Pra quê? Por quê? Com medo de quê? De quem? De não conseguir nada lá na frente, mas se eu não tô lá, eu tô aqui. A minha vida é aqui e agora. Não é nem no passado, nem no futuro. O nosso passado é o nosso presente. E eu faço o meu futuro. E aí? Como eu gerencio o meu presente, vai ter o resultado do meu futuro. O que eu planto hoje, eu vou plantar amanhã. E aí? Como eu estou fazendo esse plantio? Como eu estou gerenciando? Quando eu estou organizando ali as coisas para acontecer? Então, o medo do que nem sabe o que vai acontecer paralisa. E aí fica tempos e tempos, não organiza a vida, vira uma zona, uma desorganização. E não vai para frente. Fica ali remoendo o passado de coisas que deveria ter feito e não fez. E aí não fez, não tem como voltar. Tem que começar e fazer um novo fim, né? Eu sempre falo, é igual, né? O Waze, ele refaz a rota caso tenha acontecimento no meio do caminho, né? Ele refaz a rota quantas vezes for necessário para levar o cliente no seu lugar determinado, certo, em segurança. Ele não faz a rota, refaz a rota para deixar em casa para desistir. Não. E assim é a vida. É para frente. Não tem o que refazer essa rota para vir, para ver, desmanchar aquilo ali, para ir para resolver o que ficou lá atrás, a perrengue de lá de trás. Não, a perrengue está arrastada. Tô levando, eu não deixei lá. Você tem que lembrar que os perrengues, a alegria, a tristeza, tudo de bom e de ruim não tá lá. Tá aqui, no seu presente. E você vai levando ali, ó. E aí? Ela faz parte da sua vida. Não vai sair. Ou de dor, de tristeza, do que for, o que precisa fazer é contar uma história de outra história, ressignificar, é ver, trabalhar os pontos onde qual é o sofrimento para ir para frente, para carregar. Né? É como se fosse o quê? Um projeto, né? Um projeto. Nossa vida aqui é um projeto de uma casa linda, um arquiteto, um engenheiro faz aquele projeto, faz toda a estrutura, monta todos o que vai usar, o ferro, o cimento, a areia, tudo, né? Só que uma estrutura linda, maravilhosa, coloca coisas de má qualidade. Ou pouco, reduz para gastar menos, né? E aí faz uma porcaria. E aí não tem para botar atrás, e aí? A mesma coisa é a nossa vida. Fez, vou pagar por aquilo. E aí vou para frente. Não tem mais como reparar.
né, aquela estrutura que já está formada. A não ser que, mesmo desmanchando, né, para levantar, então, o desmanchar daquilo para refazer, ou então para reformar com um acabamento melhor, precisa de todo um processo, né, de organização, o porquê, em que ponto, colocar o que está com defeito, qual que não está. É igual um telhado para você ver que tem uma pingueira, para ver onde é que está a pingueira, não vai lá procurar onde está a pingueira do telhado para poder consertar. Ou trocar a telha, ou trocar o telhado todo, a mesma coisa é a nossa vida. É importante é perceber aquilo. Percebeu? Opa, então vamos ali, né? Perceber. Para poder ir mudando, e mudando, e mudando, e mudando. Então, isso aqui a gente fica ali, eu não fiz porque não tive tempo, não foi isso aqui, porque tanta coisa. E não é porque não teve tempo, é porque não teve organização, entende? Você não é dona do tempo, nós não somos donos do tempo, eu sou dono do tempo. Não teve organização, é diferente, né? Então, precisamos ter organização para poder ter tempo para tudo e muito mais, né? Senão, não tem tempo. A vida passa e não fazemos nada e fica ali, ó, travado, inquieto, angustiado, estressado, naquela angústia todo, né? Entra em depressão, naquela ansiedade, no desespero, querendo ter controle de uma coisa que agora nem raciocina para ver se tem controle, se não tem. Então, esse planejamento, essa organização, o gerenciamento dos afazeres vai te dar clareza, entende? Sabedoria para saber lidar com o que tá aqui, ó, que você tem. E vai ter aquela leveza na alma, porque está sabendo onde está, o que precisa fazer, o tempo que tem que fazer, né? Vai te dar o controle ali, vai te dar o domínio, te dar ali a segurança, a autoridade, porque conhece, sabe resolver as coisas, sabe dizer não, não é necessário tanto ouvir quanto dar, porque senão se ferra, né? Não queira mostrar nada para ninguém, porque cada um vai olhar com o olhar que tem, né? Não no olhar que a gente gostaria, porque senão vai se frustrando e aí vai adoecendo. Faça tudo por você e para você, né? Na empresa que está trabalhando, o que eu estou fazendo agora eu faria na minha empresa, o planejamento, as coisas que eu estou fazendo eu faria na minha própria empresa. Eu tenho a minha empresa, o que eu estou fazendo aqui, eu estou bem, tá bom, e também para os meus funcionários, para os meus clientes, precisam estar todo mundo aqui, ó, girando certinho, não pode estar disperso, né? Não pode estar um cliente no norte, o funcionário no sul, o cliente tem que estar em primeiro lugar, né? O dono, o cliente, o funcionário tem que estar ali, todo mundo se olhando. Pode estar um olhando para o norte e outro para o sul. A mesma coisa dentro da nossa família. Não pode estar olhando para o norte e outro para o sul. Os pais não se olham, os filhos não se olham. Se os pais estão aqui se olhando e os filhos estão para cá, tá perdendo os filhos, né? Tá perdendo os filhos para o mundo, porque tá disperso. Então precisa integrar. É aqui, ó. Precisa. É o sistema. Tentamos que tá ali, ó. Nem grudado e nem solto. É livre, cada um com suas funções, nas suas coisas, em paz. E isso, a leveza na alma, a paz vai reinar, porque vai estar confortável, vai estar seguro, segura, né? E as coisas vão fluir na medida que vai fazendo acontecer. Então, para ter certeza das coisas, precisa estar ali, ó, organizado. E as coisas é perceber, é a organização que leva os resultados. Sem organização só leva a bagunça, né? E sem tudo. Se compra demais,
né? Se gasta demais além das coisas sem organizar, né? Se não cuida das coisas que tem, faz aquela desordem ali que ele não cuida, né? Se não, igual para poder lavar, botar a roupa na máquina, não tem que separar por cores, por tecido. Se você se misturar tudo preto e branco, vermelho, perere, vai dar o quê? Né? A mesma coisa é as nossas atitudes, as coisas na vida. Porque de um lado eu sei, faço tudo direitinho e o outro lado não faz. Porque aquilo é mais importante, eu acho que é assim. E aí deduzo que tem que ser de outro jeito, é outra fórmula, é outro processo, é outro isso, é outro... E não é nada, é o mesmo processo, o mesmo manejo que se dá uma coisa, se dá o outro. Então, para poder ter amor próprio, precisa se conectar com você, saber que as coisas têm que ser, né, organizado, planejado ali, tudo bonitinho, organizadinho, nem toque, né? Nem tanto, nem tão pouco. Se tiver vuvuvu, não tá demais. E nem de menos, você entende? Não pode ser assim. Então, para poder se conhecer, para poder ter o controle, para ter organização, ter a paz e as coisas fluírem bem, precisa estar conectado com si mesmo, né? Se conectar, ver aquilo que eu preciso fazer, né? Na leveza, no hoje, naquilo, na organização, com calma, que tudo dá jeito. Não adianta se desesperar porque erra, né? Dá estresse, dá desespero e não chega em lugar nenhum, né? Chega no sofrimento só. E não está escrito em lugar nenhum. Para poder mudar, precisa sofrer. Para poder acontecer e reacontecer as coisas, para poder realizar as coisas, precisa de sofrimento. Não está escrito em lugar nenhum. Isso é sabotamento, entende? Que deduz que eu preciso passar por isso para poder sofrer, para aprender. E o aprendizado e o erro não é sofrimento, é a maneira que a gente enxerga, né? O erro é um sinal que vamos aprimorar mais, porque eu vou dar uma talidinha, né? Eu vou o quê? Me esforçar mais um pouquinho, né? Aí vai tirar 10. Só isso, né? Então se cobre menos, se arrisque mais e faça a sua vida valer a pena, aqui e agora, né? É aqui e agora. Então, veja o que está ali em desordem, organize, que é você, ninguém faz por você, não existe ali situações que tem coisas que não, né? Eu não posso, não é intransferível. E o que é transferível, você transfere para o outro, você delega funções. O que é seu, é sua importância, vem de você, você precisa fazer. Entende? Então, precisa ter paz, equilíbrio para as coisas fluírem bem, né? Veja o que está pegando e organize. E veja aquilo que está bem, está fluindo, você tem o controle, tem o domínio, vive em paz, vive feliz. Veja o que você está fazendo. E veja o que você não está fazendo quando está desestruturada, ansiosa, estressada, agoniada, tristeza, naquela angústia, naquela agonia danada, naquela tristeza, naquele isolamento, naquele medo, naquele desespero. Veja o que você está fazendo, o que você está pensando, né? Como você está organizando seus pensamentos, se ele está claro ou está confuso, entende? E as coisas, tudo, né? Tem seu tempo, tudo passa. Não importa o que está acontecendo, passa. E vai passar mais rápido na medida que a gente começa a olhar com o olhar do amor, o olhar da alma, né? Então, primeiro, olhe com o olhar do amor para você, para sua linda pessoa, para você ter condições de olhar com o olhar do amor para o próximo, né? E lembre que nunca está só. Que tem um ser divino, quem acreditar, Deus, divindade,
né, quem você ali na sua proteção, te guiando para você ser o que quiser ser e muito mais. Né? Confie que não desestrutura. A desconfiança desestrutura. Então confie em você que tudo vai acontecer. É paciência, amor dentro daquilo que você veio para o mundo. Sua missão do mundo está dentro dos seus valores. Seu propósito de vida está dentro dos seus valores. De tudo que você tem de bom. Veja tudo que você tem de bom e agradeça e siga. Tem de ruim? Tem. E ele é necessário? Precisa. Agora, se ficar do lado ruim ali, perrengue, é porque você está alimentando o outro lado do ego, não o lado da alma, do espírito, do amor, certo? Boa noite, obrigada, fica com Deus, até na próxima segunda-feira, às 19h40, com a próxima live, tá? Fique em paz. E se quiser deixar algum recado no inbox, alguma coisa, alguma pergunta, fique à vontade. Obrigada.